Olá pessoal, dando continuidade, a gente vai falar um pouco mais sobre curva de magnetização no nosso curso de Fundamentos Eletrotécnicas 2, certo? Então, as correntes induzidas, elas provocam não somente no fio, né? A gente viu que essas correntes induzidas, elas não estão só presentes no fio. Então, a gente viu que existe uma interação eletromagnética, que a gente já comentou e vai trabalhar mais durante o curso, entre que uma corrente elétrica ela gera ao seu entorno um campo magnético, certo? E a mesma coisa ao contrário, como a gente falou lá do microfone. Um campo eletromagnético, uma variação do campo eletromagnético vai gerar uma corrente elétrica num condutor, se esse campo variar próximo a esse condutor, certo? Então, dentro do material dos condutores, encontram-se vários caminhos percorridos fechados. Já quando a gente tem esse campo, né, passando aqui dentro de um material, ele também vai fazer uma microcirculação de correntes dentro do material. Você lembra quando eu falei do microfone? Que quando a gente fala tem uma vibração ali no microfone que vai fazer com que, devido ao ímã, o campo eletromagnético varie, e aí esse campo eletromagnético vai dar origem a uma corrente que vai ser captada. Já no alto-falante vem uma corrente elétrica que vai fazer com que, dependendo da intensidade desse campo eletromagnético, varie e faça uma força que emite o som. E isso é uma interação eletromagnética. Só que quando eu tenho um fio passando dentro daquele meu pedaço de ferro que eu falei, ele também dá origem a pequenas correntes. E essas correntes a gente vai dar o nome de corrente de Foucault, certo? Porque foi vista pela primeira vez, assim, localizada ou estudada por Foucault. Então ficou com esse nome. Então são microcorrentes geradas dentro de um material, do ferro, que vai fazer com que esse ferro aqueça. Por quê? Porque a gente sabe que perdas por efeito Joule é igual a R I ao quadrado. Então o material ele tem uma certa resistência, eu tenho uma certa corrente e logo isso aqui vai me levar a um aquecimento, certo? Então, quando a gente fala de perdas por efeito Joule, é devido exatamente a essas correntes, microcorrentes que eu tenho aqui dentro do material ferromagnético, devido à passagem de linhas de campo por dentro desse material, certo? E aí aqui a gente tem umas correntes Foucault, e aí o que é que vai acontecer? Essa corrente tem hora que aqui está subindo e aqui vai estar descendo, certo? Elas vão se eliminar. E se a gente considerar no material como um todo, a gente vai ter uma corrente aqui circulando nesse sentido aqui, ó, para baixo, certo? Ao longo de todo o material. Certo? E o que é que se faz geralmente para que isso não aconteça ou essas perdas sejam minimizadas? Vocês vão ver quando estiver lá em máquina Zoom que esse material geralmente ele é fatiado, certo? São várias microlâminas, micro não, mini lâminas ao longo, e entre ele eu boto o material isolante. Para quê? Para que essa resistência seja grande e essa corrente não circule, certo? De tal forma que eu tenha aqui as lâminas isoladas e essa corrente circule o mínimo possível. E a gente tem uma minimização das correntes de Foucault. Vocês vão ver isso bem detalhado em materiais e em máquinas elétricas, pessoal. Beleza? Só que a corrente de Foucault ela é ruim por um lado, mas ela também tem suas aplicações, né? Porque ela causa um aquecimento. E esses aquecimentos são muito utilizados em fornos de indução, em relés e freios eletromagnéticos, principalmente em freios de metrô e tudo mais. Como tudo na engenharia, tudo tem um lado ruim e tem um lado bom, depende da aplicação. E aí a gente chega exatamente nas nossas curvas de magnetização, certo, pessoal? Então, a gente tinha que o meu valor de μ, né, era um valor fixo. Mas, na verdade, esse valor ele é uma relação entre B e H. Professor, quem é B e quem é H? Então, H é o que a gente chama de campo magnético mesmo, certo? E B é o que a gente chama de indução ou densidade de campo magnético, né, de fluxo magnético, com indução magnética. Então a gente tem um fluxo, né? Esse fluxo é resultante exatamente da orientação dos domínios magnéticos, né? Que a gente tem, a facilidade lá. E o campo magnético é quem induz isso aqui, né? Então a gente tem ele aqui fora.
Então, o que é que acontece? A relação entre B e H é uma relação em que ele mostra o campo magnético no material, independente desse material, certo? Então, isso é traduzido por μ. A gente tem que B é igual, né? Se fizer a multiplicação, μ vezes H. Certo? Então, para um dado H, se eu tiver um material diferente, eu vou ter uma indução eletromagnética diferente. Por quê? Porque essa relação de B e de H é exatamente o que me dá a relação de material. Certo? Então, imagine que eu tenho um campo aqui externo, num dado material, que eu vou aumentando ele. Quando eu vou aumentando ele está nesse ponto aqui, ele está extremamente desorientado nos meus domínios magnéticos. E aí eu começo a colocar um campo magnético externo aqui, que faz com que ele aumente, venha para cá. Ó. Eu já tenho alguns campos se alinhando, mas não todos. Até que eu chego nesse ponto. E esse ponto eu tenho todos os meus domínios magnéticos alinhados. Então, por mais que eu aumente o campo eletromagnético externo, a minha indução, que é meus domínios aqui no material, eles já estão todos orientados. Certo? E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Se eu consigo baixar esse campo, começar a baixar ele, diminuí-lo, o que é que vai acontecer? Eu fui a primeira vez para cá, cheguei aqui na saturação, não dá para mim, né? Eu vou voltando. Vou voltando, e eu vou voltar por esse caminho. E aqui a gente tem um ponto muito interessante que a gente chama de fluxo residual, que é o seguinte: apesar de já não ter mais campo, o campo aqui H ser igual a zero, né? Nesse ponto H é igual a zero, eu ainda tenho o meu material com certo fluxo residual, ele tem uma certa orientação, certo? Então, isso é o que determina o quanto um material é ferromagnético ou um ímã muito bom. É aquele material que, depois que eu magnetizo ele, né, depois que eu oriento ele até a saturação, que eu tiro o campo eletromagnético, o quanto de fluxo residual ele tem, certo? E aí, mesmo sem nenhum campo magnético, esse fluxo residual é zero. E aí tem um outro ponto aqui que chama a atenção. Rapaz, eu não quero que esse negócio seja mais um ímã, não. Eu não quero que ele emita nenhum campo eletromagnético. O que é que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer com que esse fluxo, essa densidade de fluxo, venha para zero, certo? E aí eu tenho aqui um ponto interessante, que é o quanto o campo, a gente chama isso aqui de HC, e a gente vai dar um nome a ele já, o quanto de energia eu preciso para que esse material perca as características eletromagnéticas dele, certo? Isso a gente vai chamar de HC. Então, materiais de ferro doce, né, que são utilizados em diversos ímãs, o campo magnético induzido H concentra as linhas de campo com uma certa densidade de fluxo magnético B, né? A gente disse que isso aqui, o nome de B, é densidade de fluxo magnético ou indução magnética. Haverá um ponto em que H, por mais que H aumente, B não vai aguentar mais. E isso a gente já deu o nome de saturação magnética, né? Que é esse ponto aqui, pessoal. Por mais que eu tenha campo, que eu tenha força, que eu tenha energia, esse aqui não vai aguentar, não. Isso aqui vai dar... Ó, eu não aguento porque eu não tenho mais domínios a serem orientados. Certo? E aí a gente tem um ponto que a gente chama de saturação. Então, num dado início, os campos estão todos orientados, sem campo. Com um pouquinho de campo, eles começam a se orientar. E a gente chega no ponto de saturação, né? Que a gente chama muitas vezes aqui de joelho da curva. Então, a partir desse ponto, não tem mais orientação. Não tem como ele ter mais domínios para se orientar. Por mais que eu aumente o campo, B vai ficar aqui fixo. E a gente chama isso de uma curva não linear, ou curva de magnetização, ou curva de saturação, como você queira. Curva BH, tem vários nomes para essa curva, vocês vão se acostumando com ela ao longo do curso, pessoal. Essa é a primeira vez que a gente vê, não se preocupe. A gente vai falar muito sobre ela ao longo do curso. E aqui a curva para dados para vários materiais, né? Como é que elas se comportam. Então tem materiais ferro fundido, que eu tenho uma curva mais baixa, outra curva mais alta, e perceba que a densidade de fluxo para o mesmo campo. Então, para o mesmo campo, ó, aqui eu tenho uma densidade de fluxo muito baixa. Então, passa poucas linhas do que nesse aqui. Ela vai preferir, as linhas de campo vai preferir muito mais passar pelo ferro armanco do que pelo ferro fundido. Por quê? Porque ele tem com o mesmo campo, ele consegue permitir uma passagem de fluxo muito maior. Beleza, pessoal? E aí a gente tem, né? Começou
Ele sempre sobe por aqui, vem até a saturação, tem a magnetização de saturação. Deixa eu só trocar aqui de cor o lapisinho. Então ele sobe por aqui e volta por aqui, certo? Chegou nesse ponto, que nome é esse? Magnetização remanescente, ou magnetização residual. Voltou, não, eu não quero que ele tenha mais nenhuma magnetização, eu não quero que ele fique orientado de nenhuma forma, eu vou precisar colocar um campo eletromagnético negativo, sentido contrário àquele normal. É o que a gente chama de coercividade, certo? E aqui a gente tem uma magnetização nula. Se a gente continuar nesse campo, ele vai começar a se orientar agora no outro sentido. Perceba que aqui ele está orientado nesse sentido e aqui ele está orientado nesse outro sentido, certo? E aí, mesma coisa, comecei a diminuir o campo, quando eu chegar aqui eu tenho uma magnetização residual no outro sentido. Vou precisar de um valor de campo para zerar isso. Isso é o que a gente chama de ciclo de esterese. Conforme o material ele fica sendo exposto a campos positivos e negativos, ele vai ficar girando em torno desse ciclo. E a área desse ciclo é a energia gasta para poder orientar os materiais num certo sentido ou em outro sentido, dependendo com a variação de campo magnético. E essa energia a gente vai dar, vocês vão estudar lá em Macrans 1, que a gente dá o nome de perdas de esterese, que é o quanto de energia eu preciso para orientar o material magnético num certo sentido e o quanto para orientar num outro sentido. Por que isso, pessoal? Porque se vocês lembrarem, nossa corrente é alternada. Ela fica mudando de valores positivos para negativos conforme o tempo. Então, se eu tenho a corrente podendo gerar um campo eletromagnético, ela vai gerar num semiciclo num sentido, no outro semiciclo no outro sentido, né? Porque a gente tem nossa tensão e nossa corrente, elas são de formas senoidais. Então aqui eu tenho a corrente e aqui eu tenho o tempo. O tempo. Então, ela, num certo momento ela é positiva, num certo momento ela é negativa. E aí ela acontece isso na realidade. Porque a gente tem uma variação no sentido positivo, depois no sentido negativo. Então, ora, o meu ferro do meu alto-falante, o meu ferro do meu transformador, o meu ferro da minha máquina, do meu gerador, ora ele está em sentido, vamos dizer, num sentido, ora ele vai estar num sentido contrário. E quantas vezes isso acontece, pessoal? Nossa frequência é de 60 Hz, certo? Então isso aqui ele vai estar em 1 segundo orientado 60 vezes para esse sentido e 60 vezes para esse sentido. Para vocês terem ideia, a frequência que isso muda. É muito importante a gente perceber isso. Porque isso vai começando a dar noção a gente, já dessa parte técnica, como é que as coisas realmente se comportam, porque as coisas aquecem, porque existem perdas, porque uma das principais coisas que a gente falou hoje é sobre eficiência energética. Porque a gente tem muito o que ainda melhorar nos nossos materiais. E um dos pontos que a gente teve nos últimos anos foi a melhoria desses materiais utilizados em motores, em transformadores, dada a necessidade de eficiência energética. Certo? E aí, fazendo uma análise mais minuciosa, imagine que um núcleo ferromagnético, iniciamos ele totalmente desmagnetizado, certo? E aí o que é que a gente faz? A gente pega um pedaço desse núcleo, enrola um fio, a gente cria uma bobina, e a gente vai falar muito sobre isso. A gente cria uma bobina e começa a aumentar essa corrente na bobina, certo? Essa corrente na bobina vai criar um campo eletromagnético, que vai ser tema da aula da semana que vem. Semana que vem a gente vai conseguir calcular o quanto essa bobina gera de campo magnético. Então, quando eu começo a aumentar essa corrente, ele começa a aumentar o campo magnético, e ele aumentando o campo magnético, ele começa a orientar os meus domínios magnéticos num dado sentido, certo? Então, faz com que comece a aparecer uma indução de fluxo magnético B no seu núcleo, no meu núcleo. Então, à medida que a corrente aumenta, a densidade de fluxo também aumenta, até que todos os domínios estejam orientados. E aí acontece o que a gente chamou de saturação magnética, certo? A partir daí, a gente diminui essa corrente. Por quê? Porque a gente viu que a corrente ela varia no sentido positivo e negativo. Então, ela aumentou, saturou, começou a diminuir, certo? E aí a gente começa a diminuir a corrente, até que esse campo indutor, com a diminuição do campo indutor, a gente também vai ter uma diminuição de B, né? Que foi o que a gente viu aqui. Diminuindo
o campo, a gente também tem uma diminuição de B nesse sentido. Então, quando H é igual a zero, a gente tem a chamada densidade de fluxo residual ou magnetização residual, que é uma característica de reter rotatividade magnética do material. Isso ocorre porque mesmo após a seção do campo indutor, alguns domínios magnéticos eles continuam orientados numa certa direção, majoritariamente. Então continuam a emitir esse campo eletromagnético. Esse campo magnético agora, no caso. Então, para a gente eliminar essa magnetização residual, é necessário aplicar um campo no sentido contrário. E para quando esse campo é aplicado e essa densidade de campo chega a zero, que é esse ponto aqui que a gente falou, a gente dá o nome a ele de campo coercitivo, ou coercitividade, né? Que nesta condição, o fluxo no material vai ser zero, não tem nenhum fluxo ali, por conta desse campo HC, né? E aí, se continuarmos aumentando, ela vai orientar no outro sentido e assim sucessivamente. Então, isso vai acontecer de forma cíclica e isso a gente dá o nome de laço de esterese, pessoal. Laço de esterese magnética, geralmente a gente chama de laço de esterese, certo? E aí, uma curva, um laço de esterese tradicional, a gente sobe, desce, isso acontece muito. Isso é muito determinante para vários equipamentos transformadores, para máquinas, TPs, T6, que são transformadores de instrumento. Vários equipamentos utilizam e tem uma influência muito grande desse laço de esterese, pessoal. Beleza? A gente ainda está no início, é importante vocês conhecerem que ele existe e quais são as consequências dele, né? Então, os fenômenos da esterese magnética se dá devido à inércia e o atrito daqueles domínios, né? Então, uma vez que eu orientei ele no outro, na hora que eu tiro, ele tem uma inércia, ele não volta na mesma velocidade. Ou existem atritos ali nos materiais, na concepção do material, que não permitem que ele volte na mesma velocidade, certo? Então, essa energia para eu orientar, para eu tirar ele da inércia, para eu tirar, tem um atrito, se a gente lembrar lá de física, todo tipo de movimento, todo tipo de atrito, eu preciso de uma energia para ter. Lá a gente tinha energia potencial, tinha energia cinética, tinha energia potencial gravitacional. Aqui a gente vai ter energia elétrica mesmo, então, que vai causar um aquecimento, né? Que vai apresentar perdas de energia para o equipamento. Então, dependendo da característica metalúrgica do material. Tá? Então, no caso dos materiais que são utilizados em transformadores, essas perdas de esterese são proporcionais ao laço de esterese, né? Como eu disse a vocês, isso é proporcional a essa areazinha aqui que a gente tem. Então, quanto mais fino for esse laço, vamos dizer se ele fosse assim, ó, bem fininho, melhor seria meu material para as aplicações como transformadores, como motores, entre outras, certo? Então a gente tem, no caso de aparelhos que trabalham com corrente alternada, eles ficam expostos a um número muito grande de laços de ciclos de laço esterese por segundo, em função da frequência da corrente aplicada, que no nosso caso sempre vai ser 60 Hz. Então, por este motivo, os núcleos devem ser de materiais de laços de esterese bem estreitos. E esses materiais têm melhorado muito. Transformadores, eles usam um material que é ferro-silício, de grãos orientados, dopados com 3%. Então, o ferro, que eu dopo ele com silício, e no processo de fabricação eu já pré-oriento ele numa determinada direção, e eu dopo ele com 3% de silício para facilitar esse fluxo e estreitar esse laço, né? Então, por outro lado, laço de esterese mais largo tem grandes aplicações na fabricação de ímãs permanentes. Então, por quê? Porque eu tenho um valor muito grande de fluxo residual. Então, quanto maior o meu fluxo residual, mais forte é meu ímã. E tem outro ponto para ímã que é muito importante, que é esse valorzinho aqui. É o quanto de campo contrário eu preciso aplicar para que meu ímã perca essas características. Quanto maior esse valor, quanto mais para cá, mais difícil desmagnetizar um ímã. Então, quanto maior o campo coercivo, né, melhor para um ímã.
e pior para o material que vai ser utilizado numa aplicação elétrica, como transformadores, motores ou corrente ou qualquer aplicação de corrente alternada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esterese, sobre lasterese, sobre esse comportamento não linear do material devido ao atrito e à inércia microscópica da formação do material. Isso vocês vão trabalhar muito ao longo dos próximos 2 anos de curso, né, nos próximos 4 semestres. Vocês vão trabalhar muito com isso, vocês vão ver várias aplicações e a gente vai trabalhar muito com isso ainda ao longo deste curso. Espero vocês na próxima semana. Um grande abraço e até mais.